Está escrito em Tiago 5, versículo 12, o seguinte: Antes de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que não caiais em condenação. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos dias acelerados, dias em que quase não há silêncio para ouvir a própria alma. Tudo é urgente, tudo é agora, tudo precisa ser mostrado, postado, exibido, provado. A aparência ganhou mais valor do que a essência. A imagem parece falar mais alto do que o caráter. E o que se vê nas vitrines físicas ou digitais, muitas vezes esconde um coração cansado, confuso e muitas vezes sem direção. É nesse cenário que a palavra de Deus nos confronta com uma simplicidade desconcertante. Ela diz: seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. Tiago não está apenas falando sobre palavras. Ele está falando sobre integridade, sobre coerência, sobre viver uma fé que não precisa de adornos, de máscaras ou juramentos exagerados para parecer verdadeira. Ele nos chama de volta ao essencial, ao chão firme da verdade vivida, não apenas declarada. Há pessoas que já não sabem mais dizer sim com convicção, nem não com paz. Dizem sim para agradar, para não perder espaço, para manter uma imagem. Dizem não, cheios de culpa. Vivem presos a expectativas alheias, tentando sustentar uma versão de si mesmos que não corresponde mais ao que o coração suporta. E isso cansa profundamente. Talvez você esteja ouvindo esta reflexão hoje exatamente assim, cansado, desmotivado, sem um norte claro, fazendo coisas que não fazem mais sentido, mantendo compromissos que drenam a sua energia, sustentando discursos que não combinam com a sua realidade interior. E aos poucos, a alma vai adoecendo, porque viver de aparência exige um esforço que o espírito não aguenta por muito tempo. Tiago escreve para uma comunidade cristã pressionada, perseguida, confusa, vivendo em meio a injustiças e desigualdades, não muito diferente do que nós vemos hoje. E, curiosamente, ele não começa oferecendo fórmulas complexas ou discursos sofisticados. Ele aponta para algo simples, porém profundamente libertador. Verdade. Verdade no falar, no viver, no ser. Quando Jesus disse: seja o vosso falar sim, sim, não, não, ele estava nos ensinando que o reino de Deus não se sustenta em aparências, mas em autenticidade. O discípulo não precisa jurar pelo céu porque sua palavra já carrega peso. Não precisa impressionar porque sua vida já testemunha. Não precisa ostentar porque sabe quem é e a quem pertence. Mas o mundo atual nos empurra para o oposto. Ele nos diz que precisamos parecer fortes o tempo todo, mesmo quando estamos quebrados por dentro, que precisamos mostrar sucesso mesmo quando estamos perdidos, que precisamos sorrir mesmo quando a alma chora. E nesse jogo cruel de comparação e ostentação, muitos perdem o rumo, perdem a alegria e o pior, perdem a si mesmos. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, sem forças para fingir, sem ânimo para continuar performando, sem clareza de para onde está indo, e a palavra de Deus, com sua voz mansa e firme, se aproxima e diz: volte ao simples, volte ao verdadeiro,
Volte a ser quem você é diante de Deus, não quem você tenta parecer diante dos homens. Deus não espera de você uma vida impecável, mas uma vida íntegra. Ele não exige discursos bonitos, mas um coração alinhado. Ele não se impressiona com promessas grandiosas, mas se agrada de um sim sincero, mesmo que pequeno, e de um não honesto, mesmo que custe algo. Há uma batalha profunda quando paramos de viver para sustentar aparências, quando entendemos que não precisamos provar nada para ninguém, quando aceitamos que podemos dizer não sem medo e sim com responsabilidade. Quando a nossa fé deixa de ser um verniz religioso e se torna um caminho diário, imperfeito, mas verdadeiro. Tiago nos alerta que a falta de verdade nos leva à condenação não apenas no sentido futuro, mas no presente. Porque viver dividido, falando uma coisa e vivendo outra, promete felicidade, mas entrega esgotamento. Promete aceitação, mas gera vazio interior. Promete sucesso, mas rouba a nossa paz. E talvez o que esteja faltando para você hoje não seja uma grande mudança externa, mas um retorno interno. Um ajuste silencioso entre o que você diz e o que você vive. Entre o que você mostra e o que você é. Entre o ritmo que o mundo impõe e um compasso que Deus deseja para o seu coração. Nos dias agitados em que nós vivemos, ser verdadeiro é um ato de coragem, é nadar contra a corrente, é escolher profundamente em vez de superficialidade, é optar por uma fé vívida no coração cotidiano, nos pequenos gestos, nas decisões invisíveis, nos sims e nãos que ninguém aplaude, mas que Deus vê. Se você está nesse momento sem um norte, talvez o primeiro passo não seja saber exatamente para onde ir, mas decidir como caminhar. Caminhar com verdade, caminhar com integridade, caminhar sem juramentos vazios, sem promessas que você não consegue sustentar, sem máscaras que já estão pesadas demais. Olha, Deus trabalha com pessoas reais, pessoas cansadas, confusas, em processo, pessoas que, mesmo sem todas as respostas, escolhem ser verdadeiras diante dele. E é nesse lugar simples, honesto e desarmado que a direção começa a surgir. Não como um mapa detalhado, mas como uma luz suficiente para o próximo passo. Que em meio a um mundo que grita por aparência, você possa redescobrir o valor da essência. Que em meio à ostentação, você possa encontrar descanso na simplicidade. E que mesmo nos dias mais confusos, o seu sim e o seu não sejam reflexos de um coração que decidiu viver na verdade diante de Deus e diante da própria consciência. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.